Só sobrou ele, uma semente que poderia ser utilizada pela mão de Deus para transformar o mundo, né? E mudar a história do mundo. A nossa história, nossas raízes, nossos antepassados, ancestrais, tem tudo a ver com essa história de Abraão, com essa semente de Abraão, né? Então nós somos uma semente gerada por Deus. Então existem dois tipos de semente aqui nesse sentido aqui. A semente gerada pelos nossos pais. Nós somos a primeira semente humana, uma semente natural, uma semente física, gerada pelos nossos pais. Eu estou aqui hoje, mas alguns irmãos meus foram gerados da onde? Dos meus pais. Cada irmão aqui tem irmãos e irmãs que foram gerados a partir dos seus pais. Vieram de um casal que, através dessa conjunção que houve entre esse casal, houve ali uma geração, foi semeada ali milhões e milhões de embriões de semente, né? Que ali raramente nasce 2 ou 3 no máximo dessas milhões e milhões de sementes que foram lançadas sobre o ovário da nossa mãe. E ali nasceu então, cada gestação nasce um ou nasce 2, mais tardar 3, né? Muito difícil haver aí 4 gêmeos, vai por aí afora. Então, amados irmãos, os nossos pais, nós somos também uma semente, por isso estamos aqui. Nascemos e também multiplicamos, sim ou não? Amém? Nascemos e multiplicamos. Quando você nasceu, você era uma semente, cresceu, né? Foi cuidada, tratada pelos seus pais, nós fomos cuidados e tratados pelos nossos pais. Depois nós saímos para dar fruto por nós mesmos, para nós mesmos crescer, para nós mesmos nos multiplicar, para nós mesmos cuidar das nossas vidas. Geramos família, geramos filhos, geramos netos, geramos bisnetos. Aí se você ler o Salmo 128, você vai ver a bênção que há nesta sementeira da família, amém? Glória a Deus, essa sementeira da família. Nós fomos gerados pelos nossos pais e tornamos também geradores de filhos, netos e bisnetos e vai por aí afora, né? Para a glória do nome do Senhor Jesus. Então todos nós somos uma semente. Glória a Deus. Aleluia. E logo depois nós entendemos, segundo as Escrituras Sagradas, que a Bíblia fala diversas vezes, dezenas e centenas de vezes, sobre semente, sobre frutos, sobre vida. E aí nós vimos aí uma palavra agora há pouco pelo nosso amado irmão, que está falando ali também que nós somos semente, nós nascemos, mas nós também morremos. Então compreendo, muito bom nascer, viver, crescer, né? E proliferar na vida, prosperar na vida, não é isso? Porque nós somos uma semente para prosperar. Toda semente tem o direito de prosperar. Eu não vi uma semente até hoje que ela planta e ela nasce e cresce para não dar fruto. Entendeu? Toda semente, ela é plantada, é semeada, ela para dar fruto. Aleluia, sabia disso? Porque senão não é uma semente. Toda semente que você planta, ela vai ter que nascer e alguém tem que cuidar dela. Então a primeira semente que nós somos aquela semente gerada pelos nossos pais, aonde os primeiros 9 meses ela passa pela gestação como se chama ali, eu considero essa palavra, do viveiro, né? Das nossas gerações, o ventre da nossa mãe. Sim ou não, irmão? É um viveiro. Ali é onde eu fui lá em Três Pontas, no sítio do Bom Marquinhos, e vi ali como é que ele cuida de plantas, tem um viveiro de plantas, de mudas, né? E aquele viveiro tem um período para ficar ali naquele lugar, né? Até que seja entregue para o fazendeiro passar a plantar o café. Aí assim tem diversas outras plantações, diversas outras
para entender aí? Mas elas ficam um período e são um pezinho desse tamanho, fica pequeno assim, ó. Mas dá um cacho de banana dessa altura. Você entendeu? Então, primeiramente, nós passamos pelo período no ventre da nossa mãe para a formação. E logo depois nós nascemos. Aí quando nasce, você pensa que já está tudo pronto, começa a dar fruto já? Não, tem um período de quê? Do crescimento. Entendeu? Porém, irmão, essa semente, ela também pode morrer. As sementes, elas morrem. No meio de milhares, muitas delas morrem. O amado falei uma palavra no Salmo 146, e ele estava falando sobre isso, irmão. A morte é isso. As pessoas, a qualquer momento, elas podem, quando elas fecham seus olhos para sempre dessa terra, o que acontece? Elas voltam para a terra de novo. E ali diz que as suas mentes se apagam, são eliminadas os seus pensamentos, o seu intelecto, tudo que ficou para trás, não existe mais nada dali para frente, tudo se apaga. Isso é a história da pessoa morrer, voltar de novo, falar com uma pessoa, carta autografada, aparecer para falar com a pessoa, trazer mensagem do além, e falar onde está, e fulano está onde, está não sei em tal lugar, entendeu? Manda mensagem para a mamãe, para papai. Não existe isso, irmão. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Por isso que a mensagem também tem lá no Salmo 146. Enquanto temos vida, enquanto estamos na fase de crescimento, na fase de produtividade, esse é o momento de nós darmos fruto para Deus, adorar a Deus, louvar a Deus, engrandecer o seu nome, servir a Ele ao seu nome. Esse é o momento de nós darmos o melhor que temos para Ele, enquanto temos vida, porque depois da morte, diz a palavra de Deus, segue-se o juízo de Deus. Quanto nós estamos vivendo? E aí, pastor, quanto tempo que eu tenho para me poder, nesse momento que depois eu passei pela gestação, nasci, agora estou em fase de crescimento, e daqui a pouco eu chego na fase da produtividade, da produção, de produzir frutos. Aí tem dois tipos de fruto: tem um fruto que o homem produz para Deus, e o fruto que o homem produz para si mesmo, e que produz para o próprio mundo, para o próprio Satanás. Um dos que mais almeja frutos do homem, que mais deseja o fruto do homem, é Satanás. Entendeu? Porque ele trabalha na vida das pessoas para produzir frutos maus, frutos de destruição, de morte, fruto de miséria, né? E esse tipo de fruto não agrada a Deus. Por essa razão, está dizendo lá no Salmo 1, está dizendo lá: bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém
E aí diz ele: serás como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas não caem, e tudo que você fizer, você põe a mão, prosperará. Glória a Deus. Aleluia. Assim é você, semente de Deus, plantada no lugar certo, na posição certa, na terra fértil, gerada pelo próprio Criador. E nesta noite, se você não faz parte dessa sementeira, faça nessa noite você ter a oportunidade de ser agora uma semente, não na mão do inimigo, porque a semente na mão do inimigo produz a morte, a semente na mão do inimigo produz a desgraça, a miséria, a destruição, através dos filhos, através de tantas coisas, da produção do próprio pecado, que diz a palavra do Senhor, que o salário do pecado é a morte, mas o dom de graça que vem de Deus é a salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, em que semente você se posiciona? Em que terra tu estás plantado? Que tipo de fruto você está produzindo? E se você frutifica para Deus, você está nas mãos de Deus. Se você é uma semente de Deus, você está diante das mãos do que te plantou, do verdadeiro agricultor. E aí está falando João, no capítulo 15, verso 1, ele diz assim: Jesus, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda semente que é semeada em mim, porque quando Deus ele te coloca, você vem para a mão dele, ele não vai lançar você em qualquer lugar. A primeira posição que ele te lança é em Jesus, autor e consumador da sua fé. Você é insertado nele, você é plantado nele, é semente dele, no Senhor. Aí por isso ele falou assim: se você está em mim e eu estou em você, você pode dar muito fruto, mas eu quero dizer nesta noite que disse Jesus também: se você não estiver em mim e eu não estiver nessa pessoa, ela se tornará uma semente infrutífera, uma semente que estará morta, sem vida, e não produzirá nada. Por isso que ele fala: sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Quer dizer que sem Jesus, amado, não somos nada. Aleluia. Por essa razão glorificamos o nome do Senhor. Você nos uma semente na mão do Criador. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. E aqui, segundo a palavra de Deus, nós somos também uma semente. Quando nós permitimos isso, eu quero fazer uma pergunta nessa noite aqui neste lugar. Todos já aceitaram Jesus aqui? Todos são certos? Tem alguém que ainda não aceitou? Tem alguém que ainda não se entregou nos braços do Pai? Tem alguém que ainda não confessou? Porque diz a palavra de Deus que aquele que confessar diante dos homens e de Deus as suas misérias, os seus pecados, as suas fragilidades, esse alcançará o perdão e a salvação da sua alma. A conciliação com o Pai vem através do perdão, que o único que pode conceder o perdão da salvação da alma da humanidade é alguém, é o nosso Senhor Jesus. E aí, para que você seja agora também gerado por Deus, nós agora somos uma segunda semente. A segunda semente que nós somos agora gerada é a semente que somos gerada por Deus, nascida dele. Primeiro nós vamos nascer dos nossos pais, né? Amém? Nascemos dos nossos pais. Mas quando nós conhecemos o Evangelho, conhecemos o Senhor nosso Deus, nós nascemos agora de Deus, através do seu Filho Jesus. Aí nós somos uma semente produtiva, florida, frutífera, para darmos frutos na estação própria, e tudo que nós fizermos daqui para frente, diz a palavra, prosperaremos. Aleluia, aleluia. Mas o Salmo 1 tem outra palavra muito ruim que diz lá. Ele fala assim: não são assim os ímpios. Os ímpios serão como a moinha que o vento espalha.
galho e não dá fruto, Deus vai vir, o agricultor, ele vai visitar essa terra e vai pegar essa vara, essa semente que não está dando fruto, vai arrancar ela e vai lançar fora. Para que as pessoas que precisam de lenha para queimar no seu fogo, na sua casa, no seu fogão ou no seu fogareiro, pega aquela lenha seca que está lá jogada, lançada num lixo, num tubo, e joga no fogo para que seja queimado. E esta palavra significa condenação eterna. Significa que eles foram lançados para a perdição. Aqueles que foram rejeitados por não acreditar, por não crer, porque diz a palavra do Senhor: Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Mas dentro do próprio capítulo de João 3, esse é o 16, vai lá ele fala assim: o Filho do Homem não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas porquanto não creem no unigênito Filho de Deus, já está condenado. É uma palavra pesada essa palavra, mas é a realidade do que o Evangelho de Jesus Cristo nos mostra. E aqui diz a palavra do Senhor muito clara, amados irmãos. Eu sei que alguns irmãos já ouviram falar isso, tem 7 minutos para mim ali. Tem algumas pessoas que já ouviram isso, alguém dizer: todos somos filhos de Deus. É isso? Todos nós somos filhos de Deus. Quantos filhos? Eu tenho 4, mas quantos filhos você tem? 3, né? 8, 5, 6, né? Esses filhos foram registrados no seu nome, por isso você é pai, não somente geneticamente, mas está lá registrado. Ele é conhecido perante as autoridades, perante oficialmente, perante as nossas leis, né? Ele passa a ser uma pessoa existente a partir do seu documento, da sua identidade, do seu CPF. Meu pai faleceu, tem uns 80 anos. Ele faleceu com 80 anos, mais ou menos. Minha mãe, ela tinha menos de 40. Eu fiquei com 12 anos de idade, sem mãe, mas tem meu pai ainda. Há muitos anos ele viveu ainda depois. Incrível que eu estou com 55, né? Todo lugar que eu fui fazer um cadastro, fui fazer uma abertura de conta no banco, tem que aparecer o nome lá da Maria Gomes da Silva. Acontece com você também, sim ou não? Ali, irmão, não tem recebe em outros fundos gerais. Não tem como, nunca vai morrer nós. Nunca. Nossos pais estão lá. Vai pedir lá, Manuel Marques da Silva, meu nome do meu pai, Maria Gomes da Silva. Para onde você for, aonde você estiver, vai até o dia da sua morte. Esses dois nomes vai seguir você, seu companheiro. E foram eles que nos trouxeram a existência. Aí diz aqui a palavra do Senhor, para finalizarmos. João, ele vem, não é ele que está escrevendo, mas é o João Marcos que está falando de João Batista, e ao mesmo tempo falando do Filho de Deus, do Senhor Jesus, da sua vinda ao mundo, do seu propósito, do seu objetivo. E ele fala aqui: estava no mundo, ele fala aqui, versículo 9: ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao quê? Ao mundo. Primeiro nascemos e tornamos-nos homens, como semente e tornamos-nos homens, e estamos no mundo, mas tem uma luz, irmão, que não é essa luz física, que ilumina todos os homens, no sentido espiritual, que veio ao mundo para esse propósito. Quem é essa luz? É o Senhor Jesus, porque uma certa vez ele, no meio dos seus discípulos, ele chama a atenção dos seus discípulos e diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Então significa que quando você reconhece aquela luz celestial que está sobre você, aleluia, você não está mais nas trevas. Logo depois, ele chama a atenção dos seus discípulos e fala para eles: vocês chegaram num nível muito grande agora. A luz não está mais sobre vocês, a luz está em vocês. Ele fala assim: vocês são a luz do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. E aqui diz a palavra do Senhor:
Veio para o que era seu, e os seus não reconheceram, não receberam. Mas aqui o versículo 2 chama a nossa atenção. Mas todos quantos o receberam, e aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder. Não é uma coisa natural, é nada natural, não é nada normal. Deu-lhes o poder, não é uma coisa que se conquista com ouro, prata, com posições sociais. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Aleluia! Então, nós somos todos que são filhos de Deus. Mas peraí, pastor, que negócio é esse? Filho de Deus, segundo as escrituras aqui, porque vai falando aqui que eu não sou homem veio do pecado. O homem perdeu sua identidade, ele perdeu sua comunhão com o Criador, perdeu sua intimidade com o Criador, foi expulso da presença de Deus, virou um filho bastardo, rebelde, distancioso do Pai. E aí agora está distante da presença do Pai, perdeu a identidade, perdeu o reconhecimento, perdeu o direito das promessas, perdeu o direito também das heranças. Aleluia! Mas diz a palavra do Senhor que a conquista dessa herança, a conquista dessa intimidade, dessa comunhão, desse perdão, dessa conciliação entre o filho e o pai outra vez, baseia unicamente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio para nos unir com o Criador outra vez. Ele veio para restituir nossa identidade com o Pai e com o Criador. Ele veio para nos unir outra vez em intimidade e comunhão com o Pai. Filho e Pai, Pai e Filho outra vez. Aleluia. Mas somente com uma condição. Qual é a condição, pastor? De você receber Ele. Aleluia. E aí ele não fala a quantidade, irmão. Ele não fala a quantidade. Não, ele fala todos quantos. E esse todos quantos, quantidade, que quantidade que é? Ele está falando todos quantos, ou quantos todos o recebem, que receberem Ele, que crerem nele. Aleluia. Receberão também o poder de serem agora feitos filhos de Deus. Os pais não nasceram, olha bem, da vontade do varão, não da conjunção carnal, não de marido e mulher, mas nasceram unicamente de Deus. Aleluia. Ficamos sobre os nossos pés nesta noite. Deus deu essa graça, o Filho de Jesus, que se fez a propiciação entre Deus e os homens. Usamos a semente do sangue que foi gerada pelo próprio Senhor Jesus nas nossas vidas. Aleluia. E por essa razão nós podemos dar muito fruto, não somente frutos para nossa família, frutos para aqueles que dependem de nós, frutos para Deus. Somos uma semente frutífera. Aleluia. Saia daqui nessa noite com esse objetivo. Pai, eu sou uma semente frutífera, que dou fruto para a minha família, que produz fruto de vida, de prosperidade para a minha casa, para a minha família. E esse direito foi arrogado por Deus. O diabo não tem o poder de tirar esse direito. Pastor, estou nessa situação assim, vivo nessa situação assim. Não, vamos repreender isso nessa noite. Deus fez você uma semente frutífera para o bem, para prosperar, uma semente frutífera plantada junto ao ribeiro das águas, onde dá fruto no tempo certo, na hora certa. Aleluia. E se você não faz parte dessa semente, se você reconhece que ainda não é uma semente gerada por Deus, nascida de Deus, você tem a oportunidade nessa noite. Aquela pessoa nessa noite que está aqui, que ainda não entregou seu coração. Pastor, eu gosto